Agora na Cidade AM, Saúde em Dia. Muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do programa Saúde em Dia, que vai ao ar pelo Grupo Cidade, através da Rádio Cidade AM 860, pelo Grupo Esperança, através da Rádio Esperança FM 106.1 e pelo Instagram da Associação Médica Cearense. Aqui quem está falando é Ricardo, estou no lugar do Dr. Arruda Barços, que teve que fazer uma viagem breve, mas semana que vem estará de volta. Que ele aqui realmente é o titular aqui do programa. Nesse programa é uma parceria da Associação Médica Cearense com a Arruda Basto Comunicações. O ouvinte pode participar pelo nosso WhatsApp 085 999 25 1122 e pelo Instagram da Associação Médica Cearense, que inclusive o programa está sendo transmitido ao vivo por esse Instagram. Você pode fazer as perguntas tanto pelo WhatsApp como pelo Instagram. Hoje nós teremos aqui um convidado, um amigo pessoal, Dr. Fred Olavo Aragão, que é gastroenterologista e endoscopista digestivo, que tem, ele fez residência de gastroenterologia aqui em Fortaleza e endoscopia digestiva na Universidade de São Paulo, é doutor em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em CPRE e ecoendoscopia. Ele vai explicar depois o que são esses procedimentos, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e professor da disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da UFC. É um prazer muito grande ter aqui um amigo e colega de especialidade, Dr. Fred Olavo. Bom dia. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, doutor Ricardo. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. É com muito prazer que eu venho aqui hoje falar um pouco mais sobre a nossa especialidade, endoscopia digestiva, e tentar, explicar para a população e falar um pouco mais sobre ela. Ah, ótimo, né? Lembrando, dia 25 de julho, né? Foi o dia do endoscopista. Foi. Na quinta-feira passada, né? A gente parabeniza aqui a todos. E ontem também foi o dia do pediatra, né? Sua esposa é pediatra, né? Luciana, a Luciana. Pediatra. Então, pediatra. Exatamente. Parabéns aqui a todos os pediatras. E o Fred, a gente começa aqui o tempo, a entrevista, falando um pouco sobre o entrevistado. Que você contasse aí sua história, onde você nasceu, quem são seus pais, onde você estudou, por que resolveu fazer medicina. Legal. O meu nome é um pouco grande, tá engraçado, meu nome é Fred Olavo Aragão Andrade Carneiro, e isso veio um pouco devido a uma convivência maior que tiveram os meus pais. Meus pais são primos, né? E se conheceram desde a infância e decidiram casar muito jovens. Né? O meu pai é Francisco Olavo Aragão, de onde vem o Aragão, e a minha mãe é Joana Dark, né? Minha mãe falecida já há 16 anos. E eles são primos e eles têm a naturalidade de uma cidade chamada de Palmácia, aqui lá do Maciço de Baturité, né? Eu nasci aqui em Fortaleza, estudei o começo da infância no Colégio Lourenço Filho, que era próximo ao trabalho dos meus pais, que os dois trabalhavam lá no centro da cidade. Isso, lá no centro, na empresa. E na 7ª série eu mudei para o Colégio Cristos, e lá terminei minha graduação em 99, né? Fiz faculdade na UFC de 2000 a 2006, e logo em seguida comecei a residência de clínica médica. Depois, durante a residência de clínica médica, eu me identifiquei muito com a gastroenterologia, e na gastroenterologia vi a endoscopia digestiva assim como uma das coisas que me fascinaram, né? A possibilidade de avaliar e diagnosticar doenças através de aparelhos endoscópicos, e a partir de então me dediquei ainda mais à endoscopia digestiva. E nesse momento eu decidi, né, eu e a Luciana, que a Luciana também tinha um objetivo de fazer... sua esposa, né? Isso, o objetivo também de fazer uma outra residência fora daqui, tentar vivenciar alguma coisa fora do nosso estado. A gente fez, nós dois passamos para a USP e fizemos 3 anos de estágio / residência lá em São Paulo. E lá a gente foi experimentando várias coisas. A pós-graduação lá é uma coisa que anda de uma forma muito efetiva, e lá nós dois fizemos pós-graduação, fiz doutorado, e o doutorado me propôs, né, fez com que eu
se estivesse apto a fazer um dos grandes sonhos, que era fazer a prova para ser professor da minha faculdade, da UFC. E assim que saiu o concurso, fiz a prova, graças a Deus deu certo. E é isso, hoje eu acredito que profissionalmente eu esteja, né, onde eu... Sim, sonho. É, Realmente muito respeitado. Fred, antes aqui de passar aqui para a pergunta inicial, vamos mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo, né? Ana Régia Oliveira, Marcelo Pimentel, Jéssica Nutti, La Casinha Oficial é um site de uma empresa, né? Luciana Ferreira Aragão, minha esposa. Nayana Cunha, Thaís. Eu esqueci de falar também, né? Faz o pessoal que casado, já falei dela aqui 3 vezes com a Luciana, que me propôs, né? A grande alegria de ter 3 filhos. São 3 filhas, né? 3 filhos. 2 meninas e um menino. Um menino. A Joana, a Luísa e o Fredinho. O Fredinho, né? E tem um pônei, né? Tem um ponto, faz parte da família também, né, Ricardo? Então, O nem Todd. Como é o nome dele? Todd. Todd, é. Thaís Santiago, Lucas Machado de Pessoa, Graça Nogueira, a Sol Brames, Marcília Cordeiro, mandar um abraço aqui a todos que estão nos ouvindo e assistindo, né? Então, Fred, vamos começar aqui por definir, né? A gente geralmente sempre começa, para que os ouvintes entendam, o que é a endoscopia digestiva, e você já falou um pouco sobre a sua formação, então, falar um pouco o que é necessário para que o médico fique apto a fazer endoscopia com segurança para o paciente, né? Do dia, no Saúde em Dia. Então, a endoscopia é uma especialidade médica, já, que avalia, diagnostica e hoje em dia até trata algumas patologias de trato gastrointestinal, através da utilização de aparelhos que permitem a visualização dentro do intestino. Os aparelhos permitem a visualização tanto da parte alta, como a endoscopia digestiva alta, como da parte baixa, da colonoscopia, e diversos outros métodos também endoscópicos. A gente tem na endoscopia não somente a endoscopia e a colonoscopia, a gente também dispõe de cápsula endoscópica, enteroscópio, para que a gente observe partes do intestino que não são mais difíceis de visualização, aquela parte que a gente chama de intestino médio. Existem exames também como a CPRE, que é a pancreatografia retrógrada endoscópica, que a gente avalia as vias biliares e pancreáticas. Tem também a ecoendoscopia, que é um exame que na ponta do aparelho endoscópico a gente também, além da visão, né, da imagem, a gente também tem a visão ultrassonográfica, no qual a gente consegue avaliar as estruturas abdominais de uma forma mais próxima, que até o próprio ultrassom abdominal mais convencional. E a partir daí consegue até obter biópsias de lesões, né, diagnósticos de câncer de pâncreas, via biliar. E a endoscopia hoje em dia está cada vez mais avançando. Ótimo. Então vamos começar aqui as perguntas. Tem um comentário aqui que a Luciana, sua esposa, mandou, que a família está toda aqui. Ana, Luísa e Fredinho. Obrigado. Então, Também queria mandar um abraço para os irmãos, para o George, para a Rebeca, né? A Rebeca, minha irmã, é uma visionária da internet. Esse site, esse Instagram dela e o TikTok dela dá lá na casinha de notícias regionais. Já tem mais de 600 mil seguidores no TikTok. Coisa boa. Então vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta da doutora Núbia, que é uma ouvinte assídua, né? E aí a pergunta, você já respondeu uma parte, que é quando a endoscopia é indicada, que tipos de endoscopia você já falou, né? Qual tipo de anestesia é dado, né? Se é dada alguma sedativa, anestesia, que você explicasse. E se no exame é feito biópsia. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Falando na endoscopia digestiva alta, a mais conhecida, né, ela é indicada quando o paciente apresenta sintomas gástricos, esofágicos, como azia, queimação, dor epigástrica, dificuldade para deglutir, dor na região torácica que não seja cardíaca. E isso daí vai depender da avaliação médica, né? A colonoscopia em si,
na grande maioria dos casos não precisa nem muita indicação, né, de sintomas. A gente sabe que a colonoscopia, o exame que é feito para avaliar rastreio para câncer de intestino, a gente sabe que hoje em dia está indicada pacientes acima de 45 anos mesmo que assintomáticos. Já a endoscopia digestiva alta não existe muito essa indicação, pelo menos aqui no Brasil, para rastreio de câncer gástrico, né? Visto que a nossa incidência de câncer gástrico, apesar de não ser desprezível, e aqui no nosso estado é maior do que um pouco maior do que o resto do Brasil, tá? Mas não existe ainda essa indicação específica de realização sem sintomas. Mas na minha visão, assim, na minha opinião, acredito que a partir dos 45 anos seja válido aí pelo menos uma endoscopia digestiva alta, uma colonoscopia, para a gente ter ali aquele exame de base de cada paciente. Mesmo em pacientes assintomáticos. Eu acredito que sim. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão aí do câncer gástrico aqui no Ceará, né, que é uma coisa importante. E qual é o tipo de anestesia que é usado na endoscopia? A anestesia para a endoscopia, teoricamente, é feito, existem graus de sedação, né? Existe a sedação superficial, a sedação consciente, a sedação profunda. A endoscopia, hoje em dia, deve ser feita sob anestesia, né? O ideal é que ela não seja feita sob sedação profunda, que são para procedimentos mais avançados, cirúrgicos, que seja feita sedação superficial, né, na qual o paciente consegue dormir de forma tranquila durante o exame, mas responde aos comandos onde não tem ali um grau de depressão da via respiratória, que o paciente continue, né, respirando bem e respondendo aos comandos. Mas ela deve ser feita por um outro profissional, não médico, que faz a endoscopia digestiva em si. E hoje em dia, cada vez mais a gente vai tendo esse cuidado, né, com os pacientes para que não haja complicações relacionadas ao procedimento. E aí, assim, a última pergunta é que no exame é feito biópsia. Se isso vem sempre acompanhado de biópsia, a endoscopia, a colonoscopia, ou se pode ser feito biópsia, né? As biópsias podem ser feitas, e na maioria dos exames são feitas, sim. Na endoscopia digestiva alta, a gente tem a clássica indicação de realizar biópsia para pesquisa de uma bactéria chamada H. pylori, que é uma bactéria que é endêmica no nosso meio, no qual ela pode causar gastrite, úlcera, né, sintomas gástricos, e mais raramente pode ter até alguma relação com o câncer gástrico em si. Então, na endoscopia digestiva alta, na grande maioria das vezes, há indicação da realização da biópsia, nem que seja para fazer apenas o teste da urease, um exame que não vá, a biópsia assim, que não vá para um laboratório específico, um patologista, mas que ela seja feita pelo menos para coletar um teste da urease. Aquele vidrinho que a gente coloca, vidro amarelo, que vê se muda de cor na presença da bactéria. Já na colonoscopia, pode ou não serem feitas biópsias, né? Caso seja um exame normal sobre rastreio, pode não ser feita, mas existem algumas indicações também de biópsias mesmo em exames normais. Então, assim, como você falou aí na sedação, uma boa parte dos pacientes, né, que não tem nenhum problema, o endoscopista pode sedar, né? Sim, mas algumas vezes precisa de outro médico auxiliar, né? Principalmente nos procedimentos mais complexos como a colonoscopia, ou mesmo na endoscopia. Mas o importante é que a estrutura da clínica também é importante para dar segurança ao... Isso, a clínica tem que estar preparada. Tem que estar preparada tanto para os exames normais, como também para as complicações, tanto a clínica como o médico. Né? Tem que ter material para via aérea, tem que ter material caso o paciente rebaixo, o médico tem que saber entubar, tem que saber fazer aqueles primeiros cuidados. Mas isso acontece de forma muito, muito rara na endoscopia digestiva. É um procedimento bem seguro, né? Bastante seguro. Isso. A outra pergunta aqui do Augusto Sérgio, do bairro de Fátima, que é em que casos a colonoscopia é indicada, você já falou aqui da prevenção, se existe algum preparo, como esse preparo para a colonoscopia, e qual a importância desse preparo ser bem feito, né? Eu até amplio aqui um pouco, e qual a frequência que esse exame deve ser feito, já que é indicado para a prevenção, né? A colonoscopia está indicada, né? A gente pode fazer uma divisão dos pacientes. A colonoscopia está indicada com pacientes com sintomas do abdominal, presença de sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, aquele paciente que normalmente vai evacuar no banheiro a cada 1, 2 dias e tem uma mudança nesse padrão, começa a ter muita diarreia, começa a apresentar muita constipação. Essas são as principais indicações dos pacientes que apresentam sintomas. Já em pacientes sintomáticos, a gente vê, né, que
o câncer de intestino, né, um câncer de intestino é um câncer que vem, existe uma possibilidade de diminuição na sua incidência, de prevenção. E cada dia a gente vê, além de diagnosticar o câncer, a gente fala cada vez mais em prevenção. E a prevenção se dá através de realização de exames de rotina, como a colonoscopia. Né? Há um tempo atrás, a indicação de colonoscopia para rastreio era a partir dos 50 anos, mais de uns 4, 5 anos, as sociedades vêm mudando, indicando a colonoscopia a partir dos 45 anos, mesmo em pacientes assintomáticos. E a gente vê que mesmo em pacientes assintomáticos, a gente faz exame de colonoscopia e detecta lesões. E essas lesões, né, precursoras de câncer, nas quais a gente consegue, além de diagnosticar, fazer o tratamento através de endoscopia, da colonoscopia, retirar. São os pólipos, né? São os pólipos, os famosos pólipos da colonoscopia. E a retirada deles, assim, é gratificante, porque a gente vê na retirada deles que a gente consegue ali mudar, né, o curso natural dessas doenças que poderiam ser muito maléficas para os pacientes. A gente consegue ver que a gente consegue mudar, né, o prognóstico ali de cada um. E o preparo? O preparo, assim, acho que você fala um pouco do preparo da colonoscopia, né, que os pacientes reclamam muito. Os pacientes reclamam, mas o preparo é primordial, né? A endoscopia digestiva é um exame de imagens, então a gente precisa ter acesso ao intestino e visualizar as imagens de forma mais perfeita possível. E para que seja feito isso, a gente precisa de um cólon limpo. E a limpeza é feita, além de uma dieta, que a gente costuma passar para os pacientes uns 3, 4, 5 dias antes do procedimento. No dia anterior, o paciente faz a limpeza do intestino através da utilização de uma medicação que a gente chama de manitol, que é a mais usada aqui no Brasil, né? E o manitol faz que o paciente faça mesmo uma lavagem intestinal. Ele bebe o manitol ali, misturado com alguns sucos de fruta cítrica, tem até um gostinho bom e faz esse laxante, o paciente evacua, limpa tudo e no final fica saindo só um líquido transparente que permite que a gente faça a colonoscopia de forma mais tranquila. É desconfortável, a gente sabe que é, mas os benefícios que a colonoscopia traz para a população em si, a gente faz com que a gente acabe enxergando que esse desconforto um dia antes do exame não justifica as pessoas a não fazerem, né? Exatamente. E também é importante, outro motivo seria o preconceito, né? Mas isso, graças a Deus, a gente tem conseguido vencer, né? Você acredita que não hoje em mais, dia, né? eu não estou vendo Mais preconceito. nada, muitos pacientes no consultório vão, homens assintomáticos chegam dizendo que só para fazer o exame de prevenção, Isso. cada dia menos. É importante essa questão do preparo, né? Que seria, como o exame é feito com sedação, né? Então, a pior parte, vamos dizer assim, é o preparo, né? Que durante o exame o paciente não vai sentir nada, né? Não, o paciente não sente nada. É experiência pessoal, fiz a minha há 3 meses e não lembra de nada. Se você falar depois do exame que nem fez o exame, a pessoa acredita. Uma coisa, Fred, aqui, aproveitando a parte do preparo, você falou que na colonoscopia tem que tomar o laxante, na endoscopia seria o jejum, né? Mas hoje existem alguns medicamentos aí que se usa muito, né, para obesidade, tem que ter muito cuidado, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso aí. O jejum na endoscopia convencional chega ali a jejum de 6 a 8 horas, em pacientes que não tomam nenhuma medicação, mas hoje em dia, cada vez mais a gente vem vendo aí a prevalência de pessoas fazendo uso de medicação para emagrecer, aqueles famosos inibidores de GLP-1, né? Não sei se pode falar o nome das medicações não tem problema. aqui, é Saxenda, Ozempic, cada vez chega no Brasil também a Cilinguil, Monjaro. E a gente sabe que uma das ações dessa medicação, além de ter efeito do sistema nervoso central de diminuir a fome, é fazer com que o intestino também trabalhe um pouco mais lento, mantendo a saciedade. Isso faz com que o estômago fique com a alimentação ali um pouco mais diminuída a sua progressão, esvaziamento gástrico. E essa diminuição do esvaziamento faz com que seja um alerta, né? Hoje em dia a gente, na maioria das clínicas e no hospital também, faz pesquisa ativa, a gente nem pergunta objetivamente se o paciente está tomando essa medicação, porque um jejum só de 6 a 8 horas não vai ter eficaz. comida, né? A gente entra com o aparelho e o estômago ainda está cheio de comida. O Ozempic, por exemplo, tem orientações, o paciente tem que passar 3 semanas sem tomar medicação para poder fazer o exame de endoscopia digestiva. Eu queria aqui, pessoal, não pode esquecer aqui, mandar um abraço para o doutor Costa Campos, né? Doutor Costa Campos, que ele que é um nosso parceiro, né? A clínica Doutor Costa Campos,
que é uma das mais completas de Itapoque da região norte, que viabiliza a transmissão do nosso programa para todo o interior, através do Grupo Esperança. E lá tem tudo em imagem, especialidades médicas, né? Uma clínica muito boa. E também mandar um abraço para o pessoal do Laboratório Samuel Pessoa, um dos mais tradicionais da nossa cidade, que viabiliza também a transmissão do nosso programa. Mandar um abraço especial à doutora Thalita e o Raoni Paula Pessoa, competentes dirigentes do laboratório, um dos mais completos da nossa cidade. Fred, vamos aqui passar aqui para outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Aqui já é um pouco mais falando assim de doença, né? E nutrição, né? Porque a endoscopia está relacionada a gastroenterologia, então as pessoas vão falar aqui de algumas perguntas sobre doença. Qual a orientação que você sugere de alimentação para evitar as doenças gástricas, né? Do aparelho digestivo alto, estomacais e intestinais? O que a gente vê é que não existe assim uma orientação alimentar específica para cada paciente. O que a gente sabe é que a depender de cada patologia que o paciente tem, existem algumas restrições alimentares, mas o que a gente indica mesmo é uma dieta saudável sem excessos em alimentos picantes, sem excessos em bebidas gaseificadas, em ingestão de bebida alcoólica. Então é uma dieta saudável, sem excesso, não tem essa restrição alimentar. Tem alguma, assim, você falando assim que o câncer de intestino tem aumentado, né, a incidência, e o câncer de estômago aqui no nosso meio, pois é, também ele tem uma incidência mais alta que os outros estados, né? Ceará, sabidamente, é um estado de incidência Aqui Pará, né? de câncer gástrico, né, em relação ao restante do país. Antigamente se relacionava ao aumento de ingestão de alimentos salgados, né? A comida charque, mas a gente vê que hoje em dia não tem mais tanto essa alimentação com tanta frequência, e mesmo assim o câncer gástrico persiste como um dos principais cânceres do nosso estado. De evitar fritura, né? Os embutidos, né? Alimento enlatado, embutido. Isso aí deve ser evitado, né? Tem uma pergunta da Maria Cordeiro, de Baturité. O que fazer com um paciente que tem um diagnóstico de esofagite de refluxo? Essa doença é feita pela endoscopia? O diagnóstico, né? Esofagite por refluxo é uma doença prevalente também, muito comum na população. O que fazer com o paciente? Fazer é tratar, né? Se o paciente for jovem, tiver esse diagnóstico e mesmo sem endoscopia digestiva, mesmo a gente pode tratar. A principal medicação utilizada são os famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, que a gente pode fazer um curso de tratamento por 2 meses e ver se o paciente melhora. Se não melhorar, realmente o diagnóstico tem que ser repensado, tem que ser feito exame. Se o paciente não tiver feito endoscopia digestiva alta, tem que fazer. Isso que eu ia perguntar, se tem indicação de fazer todo mundo que tem suspeita de refluxo? Pois é, se o paciente for jovem, que a gente fala, né, abaixo de 45 anos, tiver sintomas típicos, o que é sintoma típico, pessoal, de refluxo? É queimação, aqui na região da torácica anterior, que a gente chama de pirose, ou então sensação do alimento voltar aqui na boca, que a gente chama de golfo, chamado de regurgitação. Se o paciente for jovem, tiver sintomas típicos e não tiver nenhum sinal de alarme, que a gente fala, que é perda de peso, sangue, né, alguns sinais que fazem a gente suspeitar de uma doença mais grave, a gente não precisa nem fazer endoscopia digestiva. A gente pode já ali naquele momento fazer um tratamento e ver se o paciente melhora. Com o medicamento, né, a principal escolha hoje em dia são os prazóis. E se o paciente melhorar, ok, realmente deve ter sido refluxo mesmo. Mas se não melhorar, a gente tem que partir para as investigações adicionais, e que a primeira investigação é a endoscopia digestiva alta, apesar de não ser o exame que mais diagnostica refluxo, né? A gente sabe que no refluxo, a endoscopia digestiva alta, 60% dos exames não diagnosticam. Isso é um dado importante. Começar por ela. Exato, começa por ela somente nesses sinais. Eu vou de alarme, né? Mandar um abraço aqui para outros ouvintes, né? Doutora Milena Teles, Fernanda Albino, doutor Hamilton Gonzaga, está assistindo da Maraponga, doutor Emiliano Dantas. Emiliano, um abraço, Emiliano. Adriano, da Med Guias, né? Med Guias é um parceiro da Associação Médica Cearense. A Med Guias
é uma ferramenta de divulgação médica, que só divulga médico com especialista, com RQE. Legal, isso é importante. Que Principalmente obedece. agora, né, a gente tem que falar também sobre a endoscopia digestiva, né? Exatamente. Sobre a formação dos endoscopistas que... Isso. Veridiano, Pinheiro, Ana Clara, Cris Pessoa, Vana Azevedo. Então, uma audiência muito boa, né? A gente agradece aqui a audiência de todos. Mais outra pergunta com relação ao câncer, certo, Fred? Certo. Você falou aí, né? É comum encontrar câncer nas endoscopias, qual o mais encontrado? E aproveitando aqui você já falou um pouco, a Fátima da Maraponga, ela pergunta sobre o cigarro e a bebida. É verdade que fumar e beber prejudica a saúde digestiva e favorece o câncer? Certo. É sobre o diagnóstico de câncer nas endoscopias. A gente fala em endoscopia, mas o pessoal que está escutando tem que lembrar que a endoscopia é ampla, que envolve a endoscopia e a colonoscopia. Esses são os mais comuns. O diagnóstico de câncer em si, graças a Deus, não é tão frequente, mas o médico endoscopista tem que estar preparado para diagnosticar tanto uma lesão avançada, grande, tumor grande na endoscopia é fácil diagnosticar, mas o endoscopista tem que estar preparado para identificar lesões precoces, lesões pequenas, aquele câncer ali na fase inicial. Isso também é um dos maiores avanços da endoscopia, porque além de... Antigamente a gente só via, diagnosticava e indicava o tratamento. Hoje em dia a endoscopia Hoje em dia a endoscopia digestiva pode diagnosticar e já fazer o tratamento do câncer na sua fase inicial. Uma técnica que hoje em dia é minimamente invasiva, né, e que tem resultados tão bons quanto a cirurgia. Então, se os endoscopistas estiverem mais treinados para diagnosticar essas lesões em fases iniciais, a gente vai, né, fazer com que os pacientes tenham cada vez menos indicações cirúrgicas para o tratamento dessas lesões. Respondendo à pergunta, não é tão frequente assim, mas quando a gente diagnostica já indica o tratamento. Na colonoscopia é bem mais frequente o diagnóstico de lesões precursoras, né? Lesões que em 5, 10 anos poderiam se tornar aí um câncer do intestino, mas que a gente consegue diagnosticar e já retirar na colonoscopia, como eu falei já. Então, é importante essa sua salientação, que você salientou aí, né, sobre a formação, né? Isso. Porque você detectar a lesão avançada não é tão difícil, porque a lesão está lá, você vai ver. Mas o importante é detectar lesão pequena, que são as lesões que têm uma chance muito maior de cura, né? E que podem, às vezes, até ser tratadas por endoscopia, né? Isso. Diagnosticar a lesão precoce é a coisa mais gratificante que tem. Lesão avançada, que você já faz a endoscopia, a colonoscopia suspeitando, você já, infelizmente, ali o curso ali daquela doença você não consegue mudar tanto. Mas as lesões precoces a gente consegue, né, tirar o paciente ali daquela curva. Exato. E a formação endoscopista a gente cada vez mais vem lutando na residência médica, na sociedade de endoscopia, na SOBED, tanto regional quanto nacional, mas é triste ver que existem cursos aí se propagando pelo Brasil inteiro, cursos de fim de semana, né, que os médicos vão e fazem treinamentos de 2, 3 meses para endoscopia digestiva e se saem falando que fazem endoscopia digestiva. Então quem está escutando tem que ter muito cuidado ao realizar seu exame de endoscopista, procurar se o profissional realmente fez formação adequada em endoscopia digestiva. A endoscopia digestiva é uma residência médica, na qual o treinamento são 2 anos, tanto de realização de exames, como de estudos, de identificação de lesões, do trato gastrointestinal. Então, hoje em dia não é mais Exatamente, você tem que ficar atento aí à formação, né? Que é importante para que a qualidade do seu exame seja... Isso, não adianta, é exame de imagem, então se você vai e faz uma pessoa despreparada, gente, Exato. Você vai perder seu tempo, seu dinheiro e sua saudação. Exato. E a questão do cigarro e da bebida? O cigarro, o que a gente pode falar, né? Sabidamente um fator cancerígeno para todo tipo de câncer. É uma utilização de uma substância que envolve várias toxinas no nosso organismo. Então, com certeza, ele está relacionado ao aumento de câncer em todo o organismo. Quanto ao câncer gástrico e colônico especificamente, eu acho que existe evidência científica em câncer de cólon, que o tabagismo realmente tem um aumento da incidência.
Quanto ao alcoolismo para câncer de cólon não existe nenhuma evidência científica robusta em relação a isso, mas quanto ao câncer gástrico, eu acredito que sim. Isso, esofágico, né? E esofágico, a ingesta aumentada de álcool, né, onde a primeira região que o álcool chega no organismo é no esôfago, então existe um aumento de incidência de câncer de esôfago, né, que é um câncer bastante agressivo, e de câncer gástrico também. Isso. A Maria Lima, da Praia da Baleia, ela perguntou aqui o que significa quando no exame aparece o H. pylori. Eita, H. pylori. H. pylori é uma coisa que a gente fala com tanta tão corriqueiro pra gente, mas que a maioria dos pacientes perguntam mesmo de forma bem clara do que se trata, né? H. pylori é muito frequente no nosso meio. H. pylori pessoal, é uma bactéria microscópica que causa infecção no nosso estômago, né? Ela consegue, uma das poucas bactérias que consegue ali sobreviver no ambiente do nosso estômago. A gente sabe que dentro do nosso estômago a gente secreta um ácido para ajudar a gente na digestão dos alimentos, então poucos micro-organismos conseguem sobreviver. E a bactéria H. pylori é um micro-organismo que consegue ali infectar a parede gástrica, e essa infecção gera inflamação. E essa inflamação crônica, né, predispõe a várias complicações, desde gastrite, úlcera, como até algumas cepas, alguns tipos de H. pylori predispõem até o câncer gástrico. Então, hoje em dia, as indicações hoje é bastante prevalente, existem populações, a incidência aqui no nosso estado é bem alta, existem populações que até 70% das pessoas no nosso meio tem o H. pylori, e cada vez mais a indicação do tratamento, né, é feita, a gente precisa realmente tratar para diminuir as complicações relacionadas. E o tratamento ele é um pouco complicado, né? Demorado. Demorado porque são muitos medicamentos. Ela é uma bactéria que aprendeu ali a conviver nesse ambiente nosso, então ela também aprendeu também a conviver com vários tipos de antibióticos. Então o tratamento é complicado. Hoje em dia o tratamento são 14 dias de antibiótico, é o famoso esquema tríplice que a gente fala, uma associação de 3 antibióticos, né? A amoxicilina, claritromicina, não, 2 antibióticos, amoxicilina, claritromicina e o inibidor de bomba, que é o prazol aí, que tem que ser feito. É importante sempre o paciente conversar com o seu médico para discutir, a indicação, a realização da endoscopia, mas, como ela falou aí... Outra pergunta aqui, Fred. Cadê aqui? Peraí. Pergunta diante da Ana Lúcia do Zé Walter. Você já comentou um pouco, as duas perguntas são semelhantes, é a Ana Lúcia do Zé Walter e da Socorro Cordeiro de Sobral. Você está vendo aí como já teve várias cidades aqui que perguntaram. Interessante. Aí você muito gratificante. Você é famoso, rapaz. Já se acalmou, né? Já comecei meio nervoso, mas tá tentando aqui me acalmar. É o seguinte, a pergunta é sobre pólipo. O que significa encontrar um pólipo durante uma endoscopia e quais os riscos associados? E qual é o risco de encontrar pólipo durante uma colonoscopia? E o que deve ser feito? Esses pólipos na endoscopia e na colonoscopia, né? Tem uma grande diferença na endoscopia digestiva alta. O pólipo, sabe o que é o pólipo? O pólipo é uma verruguinha que pode nascer dentro do nosso estômago, dentro do nosso intestino. Essa verruguinha ela pode ter potencial benigno e potencial maligno. Quando a gente vai falar da endoscopia digestiva alta, a maioria dessas verrugas, desses pólipos, são benignos. Tá? A maioria dos pólipos gástricos não geram assim, muita preocupação na sua retirada, no seu desenvolvimento para um câncer. A gente consegue levar com bastante tranquilidade os pólipos gástricos. Mas sempre, né, a grande maioria das vezes é indicada a sua retirada e a avaliação lá por um patologista. Já no intestino grosso já muda um pouco aí a história. A maioria dos pólipos de intestino grosso são lesões que a gente chama de adenomas, são lesões que podem ter um potencial de se transformar no que a gente chama de um adenocarcinoma. Então eles são bem mais indicados na sua ressecção, na colonoscopia e o acompanhamento do paciente. Dependendo do número de pólipos encontrados, a gente conversa com o paciente quando vai ser necessária a realização da nova colonoscopia. A indicação da maioria dos consensos, assim,
Mas os consensos que eles falam assim, a nível de saúde pública, né? Quando falam assim, exames de milhares, milhões de pessoas, falam que uma colonoscopia normal, exames de rastreio, eles indicam outra colonoscopia em 10 anos. Apesar da prática clínica a gente não fazer, não esperar tanto assim esse tempo. Mas quando se diagnosticam pólipos, esses adenomas principalmente, se encurta esse prazo, para que, como o paciente já teve, ele tem um risco maior de ter novos, e a gente encurta um pouco esse prazo para fazer novos exames, para ver se diagnostica mais. E assim, Fred, a questão que você falou na prevenção do câncer de intestino, eu vou fazer aqui uma pergunta. Só existe a colonoscopia para fazer essa prevenção? Porque colonoscopia assim, no sistema público é tão difícil, né? É difícil. A gente sabe que é o melhor exame, só que existem outros exames que poderiam ser feitos à escala, de forma de escala populacional. O mais comparado à colonoscopia, né, é a pesquisa de sangue oculto fecal. Né, que a gente sabe que quando as lesões no intestino vão crescendo, elas vão sangrando, vão liberando microsangramentos que a pessoa nem percebe nas fezes. Mas existe um exame de pesquisa de sangue oculto fecal, que através de apenas uma análise simples de fezes, é detectada a presença de sangue. Se tiver sangue, já indica que pode existir alguma lesão que seja sangramento, né? E que a partir daí seria indicada a colonoscopia. A principal crítica da pesquisa de sangue oculto é que para a lesão começar a sangrar, ela já precisa estar um pouco mais avançada. Então, o potencial da pesquisa oculta é já diagnosticar lesões já um pouco avançadas que precisam de um tratamento mais avançado, né? Já a colonoscopia a gente pode identificar lesões antes que elas venham a sangrar, apresentar esse tipo de sangramento. Isso. Aqui a Vânia Azevedo, ela fez um comentário com relação à doença inflamatória intestinal, que a gente precisa divulgar mais. Sim. Ela é presidente da doença inflamatória intestinal DI Ceará, e que ela comenta que há uma dificuldade na idade dos diagnósticos da doença inflamatória. E também que é um fator, chama a atenção aqui que quem tem doença inflamatória precisa ter mais cuidado, porque é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de intestino, né? Tem uma pergunta relacionada a isso aqui. Vera Martins, do C de Fortaleza. Meu filho foi diagnosticado com uma doença crônica do intestino e o médico falou que é imunológica. Aí ela pergunta, é grave? Aí precisa saber exatamente o que era, né? Primeiro, agradecer a Vânia pelo comentário. Realmente, as doenças inflamatórias intestinais são doenças que estão aí aumentando, né? A sua incidência, para a população saber, são exames em quais as pessoas começam a ter dor abdominal e diarreia de uma forma mais frequente, aquela diarreia que a gente chama de crônica, pessoas que passam mais de um mês apresentando diarreia, perda de peso, sangue nas fezes. E aí seriam as hipóteses de diagnóstico de doença inflamatória intestinal, que as duas principais são retocolite e doença de Crohn. Então, quando o paciente passa de um mês aí com dor abdominal, diarreia, mesmo com menos de 45 anos, que alguns são diagnosticados bem jovens, tem indicação da realização de colonoscopia, com identificação do quadro clínico, realização de biópsias, tá? E a doença, pelo que a paciente falou, a doença inflamatória intestinal aí é uma doença relacionada com a imunidade, eu não sei, ela não passou assim tantos dados, mas talvez esteja falando de alguma doença inflamatória intestinal, o retocolite ou doença de Crohn, e ele vai ter que ser avaliado por um especialista, ver se precisa fazer um tratamento, né? Procurar um gastroenterologista ou um coloproctologista, os dois podem. Mas existe esse tratamento, né, Lúcio? Existe, o tratamento é bastante difundido na maioria dos hospitais aqui de Fortaleza, os hospitais de treinamento de residência que possuem ambulatórios específicos desse inflamatório intestinal. É tão assim, engraçado, eu pude participar do ambulatório desse inflamatório intestinal da faculdade por um tempo. São muitos pacientes, de 400, 600 pacientes acompanhados nesse ambulatório, só aqui do nosso estado com esse tipo de doença, tá? E é gratificante ver que no SUS a gente pode fazer tanto das terapias simples como das terapias, né, com os chamados imunobiológicos, aquelas medicações mais caras que o paciente toma na veia, então subcutâneo, que conseguem controlar as doenças aí. E evitar a evolução. Mandar um abraço aqui para
Cleito Gessilânia, Ana Paula Constâncio, Leilane Ferrer, Ana Maria Felipe Ferrer. Olha aí, só a família. Aí, Ferrer. É sim, é a minha cunhada e minha sogra. Olha aí, rapaz. Um abraço aí. Uma pergunta da Vânia. Como acabar com a candidíase no estômago? Acho que deve ser esôfago, né? Candidíase no estômago é muito pouco frequente, porque o fungo, a cândida, ela não sobrevive muito. Ela não, é como a H. pylori, ela morre logo no ambiente ácido. Mas no esôfago pode ter, né? Pacientes com, a gente chama de imunossupressão, paciente toma corticoide, paciente tem doença grave, paciente acamado, paciente com SIDA. Eles podem desenvolver candidíase esofágica e o tratamento é com um antifúngico. A gente utiliza mais aí o fluconazol. Ela pergunta, costuma ser bem eficaz. Bem eficaz, né? Ela pergunta se tem relação com o pantoprazol. Não. Não tem relação com zero relação. Hoje em dia, várias complicações vêm se relacionando aí com o uso dos prazóis, né? E a grande maioria delas são infundadas, tá, pessoal? Os prazóis são uma das medicações mais utilizadas no mundo todo e suas complicações são muito, muito, muito baixas. Então, não existe nenhuma contraindicação de uso do prazol por qualquer tipo de complicação. Aquelas lendas lá de aumento de câncer gástrico não é verdade. Demência, né? O paciente fala muito de demência, mas os trabalhos são ridículos, não tem nenhuma evidência científica relacionada a isso. Então, se o seu médico passou e você tem indicação de tomar, não tenha medo de algum tipo de complicação. Ótimo comentário. Inclusive, Fred, sobre isso, uma vez eu recebi um paciente meu mandou um vídeo, não sei se era TikTok ou era do Instagram, dizendo que quem prescrevesse omeprazol devia estar preso. Quer dizer, quem talvez devia estar preso é o cara que diz isso, né? Quer dizer, uma notícia totalmente equivocada, né? São os médicos de Instagram, né? Muito triste hoje em dia, os médicos hoje, ao invés de procurar especialização médica adequada, se especializam em fazer vídeos e comentários aí, né, até estranhos na internet e fazer sucesso em relação a isso e acabam fazendo um desserviço para a população. O médico desse devia ter vergonha. Exato. O sugerido se você tiver acesso a alguma informação dessa assim, que você questione, é você procurar as sociedades, né, os sites das sociedades, das federações brasileiras, das especialidades, que certamente você vai conseguir esclarecer as dúvidas com relação a isso, né? E o médico que fala, procurar ver qual é a formação dele, né? Também, né? Se tem especialidade, se tem. Fred, uma pergunta da Denise Lima. Onde posso realizar endoscopia e colonoscopia pelo SUS em Fortaleza? Em Fortaleza existem as policlínicas, né? O processo inicial da realização do sistema de saúde aqui de Fortaleza envolve o comparecimento na unidade de saúde básica. O paciente vai no seu posto de saúde mais perto da sua casa e o médico solicita e a partir dele entra numa fila de espera. Essa fila, ela encaminha os pacientes para a realização de endoscopia tanto nas policlínicas, que tem algumas policlínicas na nossa cidade, como também alguns hospitais, como o Hospital Universitário, o César Carlos é mais do Estado, né? Mas a HGF e o César Carlos são do Estado, mas no HU faz. Acho que 3 ou 4 policlínicas aqui em Fortaleza. O Hospital da Mulher também faz dentro da prefeitura. Então, sempre procurar um médico do seu posto de saúde, fazer a solicitação e já ficar na fila. A gente está vendo que as filas da endoscopia digestiva estão conseguindo ser diminuídas, a colonoscopia está um pouco mais difícil, mas acredito que aí há um esforço aí da gestão pública. Fred, aqui é outra pergunta, já vai para outro assunto relacionado à endoscopia, mas já é sangramento. Uma pergunta do Raimundo Nonato. Eu tenho varizes de esôfago e já tive sangramento. O que posso fazer para evitar um novo sangramento? Tá. Bom dia, Nonato. Interessante sua pergunta, tá? Varizes de esôfago, Nonato, você tem que entender por que você tem essas varizes, né? A grande maioria das varizes de esôfago são pacientes que têm problemas no fígado, são pacientes com cirrose hepática, ou então você também pode ter um problema chamado de esquistossomose, que também aumenta aí a pressão no esôfago e a formação dessas varizes. Doença do caramelo. E quando essas varizes estão muito dilatadas, a pressão dela está muito alta, você pode vir a ter sangramento, que costumam ser sangramentos volumosos, arriscados até de paciente a óbito. Então, você, depois de apresentar um episódio de hemorragia digestiva por varizes, você precisa fazer um tratamento que a gente chama de profilaxia.
que é a profilaxia secundária para a hemorragia digestiva. Então, está indicado você passar por procedimentos endoscópicos de ligadura elástica. Na endoscopia digestiva, a gente consegue colocar uma ligazinha na ponta do aparelho e lá nessa varize que você tem no esôfago, colocar uma liga nela. E ela vai trombosando, que a gente fala, e ela vai se erradicando, vai desaparecendo. Então, a profilaxia secundária e também utilizar medicações para diminuir essa supressão no esôfago, né? São os que a gente chama de beta-bloqueadores. Né? Pode ser tanto propanolol ou carvedilol. Hoje em dia são usados. Então, você tem que procurar assistência médica especializada para identificar a causa, se você tem cirrose ou esquistossomose ou alguma outra patologia que aumente essa supressão no esôfago, e procurar fazer essa profilaxia, tanto com ligadura e medicação. A tua tese de doutorado foi sobre varizes, né? Foi varizes de esôfago, utilização de equinoendoscopia nas varizes de esôfago. Então, a pergunta foi feita para a pessoa certa. Fred, outra pergunta, que já muda aqui para outro tipo de procedimento endoscópico. Certo. Que eu já ia introduzir, mas melhor ainda que foi um ouvinte. É o Francisco Chagas do Meireles. Minha esposa tem uma solicitação de CPRE. Certo. E agora, eu queria que você comentasse primeiro o que é a CPRE, se é um exame diagnóstico, se é terapêutico, se é cirúrgico, se tem complicação, esclarecesse o que é a CPRE, para que ela faz, e agora também indicar onde faz no SUS, né? Aqui no Ceará. Certo. Como eu falei, a endoscopia digestiva tem uma ampla possibilidade de diagnóstico terapêutico, a CPRE é mais uma delas. Né? A CPRE é um exame que, através de um endoscópio diferente do que a gente usa, a gente consegue ter acesso à via da bile e do pâncreas. Tá? E a partir daí a gente consegue lá no intestino delgado, ver de onde sai a bile e o suco pancreático, e a partir dali a gente consegue tanto diagnosticar como tratar algumas lesões ali. As principais indicações dessa CPRE, pessoal, são os cálculos, né? Vocês lembram dos cálculos de vesícula? Os cálculos da vesícula eles podem cair para o canal comum ali, para o colédoco que a gente fala, e obstruir a via da bile. Então o paciente pode começar a ficar amarelo, ter coceira, ter febre, colangite. Então está indicada a realização de CPRE na tentativa de retirar esse cálculo. Antigamente a retirada desse cálculo só era possível através de procedimentos cirúrgicos, e hoje em dia através da CPRE, que é o procedimento endoscópico mais cirúrgico assim, que a gente tem no dia a dia, a gente consegue através lá fazer um cortezinho numa parte do intestino, na papila que a gente fala, e retirar ali aquele cálculo. Mas a gente tem que ver qual a indicação da CPRE da sua esposa, se é por cálculo, se é também podem ter lesões de bebida, que a gente pode também, se há necessidade de avaliar para CPRE, se é tem que ver realmente a indicação. Depois da indicação médica, ela tem que procurar mesmo um atendimento com mais um pouquinho mais avançados, são realizados na maioria das vezes em hospitais. Né? A gente tem 3 grandes hospitais que fazem CPRE, aqui em Fortaleza, o Hospital Universitário, que eu trabalho, o Hospital César Carlos, o Dr. Ricardo, e o HGF. Isso. O Leonardo da Vinci também tem feito. Está fazendo? Tá. E o Hospital da Polícia também. Inclusive, até aqui o Hospital Martiniano de Alencar, né? Inclusive, aqui reforçar que há um movimento aí dos médicos lá do Hospital José Martiniano de Alencar, para que a CESA repense aí a questão de devolver para a corporação da polícia, né? Que é um comentário que o HPM presta um serviço de excelência aqui à população do SUS, né? Não só na parte endoscópica, como em vários outros procedimentos. Sim, lá é muito organizado. No passado teve até uma negociação com as nossas residentes passarem lá um tempo também atendendo. Exatamente. É o hospital que mais opera vesícula no Ceará, né? No ano é o hospital que mais opera vesícula. Então é importante que permaneça aí sobre o atendimento do SUS. Fred, tem aqui um comentário aqui. Doutor Fred é um orgulho para a família. Competente e humano. Dione Felipe. Um abraço, tia de hoje. Só quer aumentar a vergonha aqui. Mas ela mentiu? Ponto de vista dela, né? Eu só agradeço. Mandar um abraço aqui para o professor Renato Evandro. Professor Renato Evandro, o Argolo, lá do Jornal do Médico. Mais outra pergunta. Do Roberto Flávio. Cirurgia bariátrica. Fiz cirurgia bariátrica há mais de 5 anos.
Devo realizar endoscopia com frequência? Deve, né? Principalmente a partir, para depender de qual tipo de cirurgia bariátrica. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica, mas existem dois principais tipos. A mais simples, né, que a gente fala, é a gastroplastia vertical, sleeve, que é que você só retira uma parte do estômago, onde você tem uma coisa só restritiva. Mas antigamente a mais utilizada era a que a gente chama de bypass. A gente deixa o estômago bem diminuído, faz uma junção ali, uma anastomose ali direto para o intestino, mas você fica ali com a parte, o estômago excluso. Né? Não tem acesso, né? Não tem acesso através de via endoscópica. Então a gente sempre tem que fazer endoscopia periódica para saber como está, né, esse seu pós-operatório, e também realizar exames de sangue, né? Porque a gente sabe que alguns desses tipos de cirurgia geram aí, cronicamente algumas deficiências vitamínicas que devem ser repostas. O paciente que fez cirurgia bariátrica tem que ter um acompanhamento médico para o resto da sua vida, principalmente os que fizeram bypass. Hoje em dia um receio, né, da cirurgia de bypass, que já faz 15, 20 anos ter sido feita, é o que está acontecendo ali com o estômago excluso. Cada vez mais a gente tem visto diagnosticados de úlcera no estômago excluso, até neoplasia de câncer no estômago excluso, que a gente não tem acesso através da endoscopia simples. A outra pergunta aqui da Liana de Itapipoca. Tive uma úlcera gástrica. Posso fazer endoscopia? Eu preciso fazer endoscopia? Preciso repetir? Como é o acompanhamento da úlcera gástrica? Precisa. A úlcera gástrica, primeiro você tem que, durante a endoscopia, saber, né, conversar com o seu médico por que você teve essa úlcera. As principais causas de úlcera, como a gente já falou aqui, é a presença daquela bactéria na H. pylori, ou a utilização de medicações, os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles realmente têm um efeito adverso na mucosa do estômago, causando gastrite e úlcera. Então, a partir da causa da sua úlcera, você precisa repetir sua endoscopia para ver se a úlcera cicatrizou e realizar biópsias, né? Até porque o grande medo aí das úlceras gástricas é que algumas delas, algum câncer gástrico inicial pode simular uma úlcera. Então, a gente tem sempre que repetir para ver se a úlcera cicatrizou e fazer biópsias, para certificar que aquilo realmente era uma úlcera e não era um câncer ulcerário. Isso é importante, né? Uma úlcera gástrica, principalmente aquela úlcera gástrica que tem dificuldade de cicatrização. E que não são relacionados. O paciente com úlcera gástrica, que não tem H. pylori, que não fez uso de anti-inflamatório, a gente tem que ter um pouquinho de receio realmente do que se trata, né? Tem que ter cuidado. Se é neoplasia, antigamente elas falavam muito aquelas coisas de gastrite nervosa e tudo. A gente por um tempo não usou muito a medicina, mas a gente sabe que hoje em dia o estresse pode realmente levar a algumas alterações gástricas, alguns trabalhos bem interessantes, não sei se vale a pena falar aqui, populacional foi visto que não, mas depois a gente fala sobre isso. A gastrite nervosa. Antigamente a gente desvalorizou esse termo, mas hoje em dia a gente tem visto que, né, foi visto em populações que sofreram grandes estresses populacionais, pacientes no Japão, tudo, que tiveram aquele tsunami, aquela coisa, foi visto que nesses pacientes que tiveram mais estresse, desenvolveram mais gastrites e úlceras, mesmo sem ter H. pylori e anti-inflamatório. Então, realmente, esse fator psicológico pode ter uma relação aí no estômago. Aproveitando essa questão da úlcera, a Juliana de Uruburetama disse que o médico solicitou que ela não tomasse mais anti-inflamatório, porque prejudica o estômago. E agora? Eu vou tomar o quê para dor? Também o médico não pode ser tão assim, né? Restritivo. Se a paciente tem uma doença, tem um problema que precisa fazer o anti-inflamatório, a gente hoje em dia tem medicações que conseguem fazer o anti-inflamatório e fazer a proteção do seu estômago. Então o médico pode passar um anti-inflamatório associado a um protetor gástrico. Também a medicina não existe nem nunca, nem sempre, né? Outra coisa, né? Não é só o anti-inflamatório, o AS também, o acetatilsaicílico, que é muito usado, né, na prevenção. Bastante, principalmente pacientes com problemas cardíacos, prevenção. né? Se existe a indicação de usar, pessoal, a gente tem que usar e fazer a medicação para proteger, né? Na realidade é só usar quando necessário, né? Isso, também toda não medicação. Não a gente usar vê também muita aí. medicação gástrica usada de forma aleatória, autoprescrição, que também não deve ser feita. Só mandar aqui, mais uma vez, aqui um abraço para o Dr. Costa Campos, né? Com a sua clínica lá em Itapoca, sua clínica de imagem, com tomografia, especialidades, inclusive o Dr. Arruda trabalha lá. O laboratório Samuel Pessoa, né, que é um dos mais tradicionais laboratórios de análises clínicas aqui de Fortaleza.
Mandar um abraço aqui para Thalita Monteiro e Raoni de Paula Pessoa, que são os competentes dirigentes lá, que eles comandam o laboratório aqui depois do falecimento do Dr. Amauri de Paula Pessoa, que faleceu inclusive de câncer de intestino, que era um dos fundadores do laboratório Samuel Pessoa, e o Serginho, né, que é filho do Amauri, que infelizmente faleceu de Covid. Um grande abraço aí a todos da família. Mais uma pergunta aqui, Fred. José Araújo do Centro. Quais as principais causas da gastrite e quais os sintomas mais comuns? A gastrite e úlcera você já comentou um pouco aí, né? Já. Os sintomas mais comuns são as causas, a gente já falou, né? Problemas alimentares, né? A infecção por H. pylori, algumas outras utilizações de medicação, algumas doenças crônicas também. E os principais sintomas são dor, na região aqui de cima do estômago, que a gente fala na boca do estômago, azia, que é a queimação, né? Dor, azia, sensação de estar sempre aquela sensação de empachamento, quando aquela pessoa que come e passa o dia empachado, não consegue esvaziar muito bem seu estômago. Esses são os principais sintomas relacionados. E as causas da gastrite inflamatória, parecida com a da úlcera, né? Isso. Tem outra pergunta aqui de Lima, de Tapipoca. Ele coloca dieta intermitente prejudica o estômago, não sei se é dieta ou é jejum intermitente. Não, não prejudica o estômago não. Não tem nenhuma relação com aumento de gastrite ou úlcera. Jejum intermitente é uma técnica utilizada para perda de peso que é eficaz, tá? É eficaz tanto também como dieta restritiva, as duas são tão eficazes quanto. Então, se o paciente consegue manter o jejum intermitente e ajudar na sua perda de peso, pode ficar tranquilo que não tem nenhuma relação com gastrite, úlcera e fluxo. Fred, uma outra pergunta aqui, na endoscopia você introduziu o aparelho, né? A gente sabe que o aparelho ele é um aparelho, ele não é descartável, né? Isso. Existe algum risco para o paciente? Do paciente do aparelho ser reutilizado? Assim... Assim, não existe risco. O risco é mínimo, tá? O aparelho, após a utilização, é feito um procedimento de limpeza e desinfecção de alto nível. Os procedimentos de limpeza são criteriosos e irregulares. Tem cada fase de limpeza do aparelho após o procedimento, tá? Então, após o último processo de limpeza, até as micobactérias são eliminadas. Então, aquele medo de HIV, vírus B, vírus C, eles são eliminados em segundos após a limpeza. HIV também, isso, né? Também em segundos. Depois de 10 minutos, até as micobactérias são eliminadas. Né? Existe um risco mínimo hoje em dia que tem se falado nesses exames mais avançados, principalmente a CPRE, que é um aparelho um pouco mais elaborado, tem mais canais, de que a limpeza, mesmo adequada, pode deixar algum resíduo de bactérias, principalmente que a gente fala, é complicado falar que mais pseudomonas, né, que existe um risco de infecção. Né? Hoje em dia não é viável economicamente, mas em alguns países aí fora está se falando até endoscópios descartáveis, mas que como de saúde pública não... Mas aí reforça mais uma vez a importância de você saber onde você vai fazer. Onde vai fazer a clínica, se a clínica possui os procedimentos de limpeza de forma adequada, né? A gente vê que muito lugar que infelizmente o paciente procura aí por preço, por tudo, vê que os endoscópicos não são realmente limpos de forma adequada. Fred, aqui uma última pergunta aqui, que é uma aluna da medicina, Fernanda, aluna de medicina da Unicristo. Como anda a formação de especialistas de gastroendoscopia no Ceará? Aí tu responde e depois faz um resumo aí em 1 minuto. Você viu como passou rápido? Passou. Aí passa a sua mensagem final aí. A formação de gastroenterologia, né? Ela vem depois da clínica médica. Então o médico tem que ter feito clínica médica para fazer gastroenterologia. A gente tem 2 hospitais aqui em Fortaleza que disponibilizam residências de gastroenterologia. O Hospital Universitário a gente tem 3 vagas por ano e o Hospital Geral de Fortaleza tem 2 vagas por ano. Então a gente tem aí 5 vagas por ano de gastroenterologia. Já a endoscopia, a endoscopia digestiva é uma área muito correlata com gastroenterologia, mas não necessariamente o endoscopista digestiva precisa ser gastroenterologista, tá? Os pré-requisitos para a endoscopia digestiva são clínica médica e cirurgia geral, tá? E os pacientes, os residentes fazem
prova específica para cada especialidade. E aqui no Ceará tem 3 hospitais também, que é o HU, que provém 1 ou 2 vagas por ano de endoscopia, o HGF 3, 2 de 2 anos, 2 de 1 ano, e o César Carlos 1 vaga por ano. Então a gente tem um total de 6 vagas por ano aqui de endoscopia digestiva. Tá? Então se você está interessado, Fernanda. Viu, Fernando? Se você está interessado, é uma área bem gratificante, é uma área que a gente consegue ter contato com o paciente de forma clínica e com esses procedimentos aí para dar o diagnóstico. Pronto, a gente vai... 30 segundos aqui, sua mensagem final aqui. Primeiro eu queria agradecer, falar que muito obrigado pelo convite. Essa semana é uma semana importante para a endoscopia digestiva. Na quinta-feira foi o dia do endoscopista e uma data comemorada pelas sociedades aí de forma nacional. E eu espero que eu tenha esclarecido a especialidade de endoscopia digestiva, a necessidade de formação adequada do médico e a correta orientação dos pacientes na busca dos profissionais para realizar seus exames. Ótimo. Fred, muito bom. Eu gostaria aqui de reforçar que o programa, para quem não assistiu do início, vai estar postado no Instagram da MC e do programa Saúde em Dia. E a gente agradece a todos. Tiveram mais algumas pessoas aqui, eu não pude lembrar de todos os nomes. Dr. Carlos Macedo, Levi, Tereza, Pierre Neto, disse que foi excelente a entrevista. Graças. Viu? E a gente agradece a todos e até o próximo domingo. Um grande abraço.